Davi Nascimento. Pessoal, vamos falando de cidade e estado onde vocês estão falando, que hoje o tema é incorporação imobiliária, um tema extremamente importante na indústria da construção civil. E eu acho que quem estiver aqui com a gente vai ter muito para aprender e, enfim, passar para frente aí. A Nanda de Brusque, Santa Catarina. Quem mais, pessoal? Bom, a gente já está com o pessoal interessante aqui. A KBS Batista de Mantena, Minas Gerais. Carla Batista de Mantena, Minas Gerais. O ex-aluno do professor Bernardo, de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Quem é o cara? O nome dele está embaralhado. H. Girardi Júnior. Quem mais aqui? Flávio Michaels, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Eu dei aula em Caxias em 2008, eu acho. 2008. Aluno do seu lado desde 2008. Esse cara aí já deve ser coroça hoje em dia. Bom, tá entrando Guilherme, do México. Estamos internacional aqui hoje também. O Tomás Morotti está aí também, professor Bernardo? Tomás Morotti já deu buenas tardes aqui. Tomás Morotti tem mais live do que eu, Tomás Morotti. Tem o Guilherme, do México. Fala, Nilton. Não sei se tu lembra, nós nos encontramos na UX, né? Nosso primeiro encontro. É verdade. Né? Ali que tudo começou. 2008, né, Nilton? Foi 2008. Não me lembro, era isso. 2008. Depois do mestrado, é isso. Bom, vamos lá. Eu estou pronto aqui. Podemos começar? Então, também a Natália aqui do Rio de Janeiro, a Natália Sodré está aqui também. Bom, né, Abdala, a gente fez a primeira live sobre incorporação imobiliária, sobre matemática financeira, né? Mas mais voltada aí para a incorporação imobiliária. E a gente, naquela live, conversou que isso era um tema de extrema importância para o mercado, para a engenharia civil, para a arquitetura, mas que, infelizmente, a gente tinha um grande déficit na graduação e tal, de falar muito rapidamente sobre esse tema, né? E a gente vê a importância que é essa área, né? E aí, até já assistindo a live, o professor Newton, que é um grande especialista no tema, um dos maiores especialistas que nós temos aí no tema, né, professor lá da Uniriter, né, de incorporação imobiliária, e até é nosso convidado também na Unicinos, na nossa especialização, que a gente tem lá a disciplina de incorporação imobiliária. A gente estava até brincando, né? Eu lembro que o Newton inicia as aulas lá dizendo que fazer obra qualquer um faz, né? Perde mais 5%, menos 5%, né? Fazer obra qualquer um faz. Agora, incorporar, ali que o cara ganha, ou perde, ou quebra, ou ganha dinheiro, é ali, né? O risco está lá. O risco está lá. Então, aí a gente está aí convidando e trazendo aí o professor Newton, grande especialista no tema, né? Para fazer mais uma live sobre incorporação imobiliária. E também a engenheira Alessandra Nunes, que eu não conheço ainda pessoalmente, né? Eu não sei se dá para considerar pessoalmente já esse negócio aqui, só virtualmente. Já virou. Já virou, né? Então, vamos lá, vamos para mais uma apresentação, né? Hoje com o professor Newton, a professora Alessandra, o professor Abdala, que sempre nos ajuda em várias lives aí, né, Abdala? E vamos embora, vamos ver o que acontece. Então, como sempre, eu já estou gravando, né? Então, depois a gente disponibiliza o link. Estamos também ao vivo lá no Facebook, no Instagram ali do Abdala, o @construção civil, né? E era isso. Estamos em todas as plataformas. Toca a bala, Nilton, Alessandra. Se vocês já viram uma live, aí mais ou menos vocês vão apresentando e a gente vai interrompendo, eu e o Abdala e tal, e batendo. A Claudinha Poli está falando, lê, deve ser para a Alessandra. Sou eu. Manda um abraço para a Claudinha. Um abraço. Olha aqui, pessoal. Primeiro eu queria dizer que essa apresentação ela não é minha e da Alessandra, tá? Sim. Ela não seria possível sem a contribuição da Alessandra, ela é fundamental. Eu vou deixar que ela se apresente e depois eu falo um pouquinho. Então, boa noite, né, pessoal? Primeiro, agradecer ao Bernardo e ao Abdala pela oportunidade de a gente poder contribuir com o conteúdo também. Eu sou engenheira civil, tenho pouco tempo de formação, né, mas eu trabalho na área da incorporação com foco em novos negócios desde 2014, né? Desde que eu comecei a faculdade, eu trabalho na mesma área. Então, tenho um pouquinho de experiência para contribuir com esse assunto. Começou a faculdade em 2014, Alessandra?
Sim. Ah, 2014. Tá, ok. Bom, eu me chamo Newton Schwartzman, eu sou engenheiro civil. Comecei um pouquinho antes da Alessandra, né? Eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com meu pai, estou falando dos anos 1980, e a primeira coisa que ele fez foi me mandar para a obra, né? E aos poucos eu fui saindo um pouco da obra e querendo entender um pouco mais do negócio. Primeiramente, eu queria agradecer ao professor Bernardo, ao Abdala pelo convite, participar aqui com vocês. Realmente é um assunto muito relevante, ok? E esse negócio de incorporação imobiliária, falar sobre isso, é uma coisa que me agrada muito, porque foi uma atividade que eu fiz nos últimos 40 anos. Aos poucos eu fui saindo um pouco da obra, como eu havia comentado, e para poder me qualificar, eu fiz um curso de especialização e depois o mestrado. E aí sim eu comecei a dar aula na graduação e também em pós-graduação lá com o professor Bernardo na Unicinos, entre outras faculdades, e no SENGE também. Eu vou botar aqui na tela então o início da nossa apresentação, que está aqui. E tu e a Alessandra também prestam esse serviço para o mercado, né, Newton? Sim, exatamente. E análise. Exatamente. Essa é uma atividade que a gente já vem desenvolvendo já há algum tempo. E muito bem. Então está aqui a abertura. A chamada é incorporação, mas na verdade a gente vai falar de uma pequena etapa da incorporação imobiliária. Tudo que nós queremos tentar transmitir para todos vocês é responder essas duas perguntas. O que é uma análise de viabilidade econômico-financeira e qual é a importância dela? Por que fazê-la, né? São duas questões que a gente quer tentar responder. Mas antes de entrar nessa pergunta, eu quero fazer uma provocação que é a mesma que eu faço nos meus cursos. Até o Bernardo estava comentando, né? Quando eu apresento as etapas de uma incorporação imobiliária, primeira coisa, quando é que nós nos tornamos incorporadores imobiliários? Também há uma dúvida, né, em relação a isso. Então, sempre que a gente quer vender uma coisa que não está pronta, nós nos tornamos incorporadores imobiliários e estamos sujeitos a tudo que está colocado na Lei 4.591, 64, a famosa Lei dos Condomínios e Incorporações, certo? Então, muita gente desconhece, né, o fato de que quem quer vender alguma coisa, ele deveria primeiro fazer o registro dessa incorporação para depois poder fazer a comercialização das unidades. Quando eu mostro esse quadro que vocês estão vendo aí, mostro as etapas, eu sempre pergunto, qual é a etapa mais importante? Tem alguma que é mais importante? E logo os arquitetos dizem, não, a etapa mais importante, claro, são os projetos. E os engenheiros, não, é planejamento e execução de obra. Na verdade, no meu entendimento, a etapa mais importante é a que antecede a própria aquisição do terreno, certo? E aí, os alunos ficam até meio chateados, né? Eu me lembro de uma situação que uma aluna foi reclamar lá para o Bernardo, que eu falei mal dos engenheiros, que eles não são importantes. É claro, pessoal, que tudo começa com um projeto. É claro que uma boa obra é fundamental. Mas a questão é, será que um bom engenheiro, um bom arquiteto, ser um bom engenheiro, ser um bom arquiteto, é sinônimo de ser um empreendedor de sucesso? Então, é um pouco difícil, né, nesse primeiro impacto, né, que a gente dá nesse curso, tirar os alunos do modo técnico, né, e dizer, olha, agora eu vou falar com empreendedores, eu vou falar do negócio, certo? Sem dúvida, eu quero que a minha obra seja a mais bonita, a obra melhor executada, mas eu quero que ela tenha o resultado. Eu quero ver o retorno sobre o meu investimento. E eu só consigo saber isso, ou simulando isso, fazendo uma análise de viabilidade do empreendimento. Então, no meu entendimento, qualquer incorporador, qualquer pessoa que tem interesse em executar um empreendimento nos moldes de uma incorporação imobiliária, deveria primeiro fazer esta análise, para depois, então, tomar a decisão. Newton, vamos tentar, então, fazer responder. duas observações aí rápidas?
Claro, todas. Primeiro, se tu puder dar mais uma ressaltada nisso, tu e a Alessandra, essa a lei de incorporações, eu estava meio no WhatsApp aqui, eu não sei se chegou a falar, ela é de 1964. Né? Exatamente. Ou seja, olha como é uma lei antiga e ainda tem gente hoje que ainda desrespeita, né? Que tá em incorporação e tal, mas enfim. E outra coisa, se tu puder ressaltar um pouquinho, para eu ser um empreendedor, um incorporador, etc., acho que é importante dizer, eu não preciso ser engenheiro, arquiteto ou profissional superior, né? Ter curso superior. Essa é uma outra pergunta, né, que eu faço nos meus cursos. Quem pode ser incorporador imobiliário? E aí fica, engenheiro, arquiteto, né? Na verdade, qualquer pessoa que tiver essa visão de empreendedor poderá fazer uma incorporação. Eu posso pegar um exemplo aqui de Porto Alegre, né? A Cirela, antes de ser Cirela, era Goldstein Cirela, ok? Quem é o Sérgio Goldstein? O Sérgio Goldstein, junto com o seu pai, possuía uma fábrica de tecidos, a Vollens. Em determinado momento ele percebeu que esse negócio não era o melhor e partiu para um outro negócio e criou a Goldstein, que nós sabemos agora, né, essa associação com a Cirela, o que ela se tornou. Então mostra que, é claro que a maioria das empresas incorporadoras e construtoras são formadas por engenheiros e arquitetos. Mas, como eu disse, não é sinônimo de ter sucesso em empreendimentos. Não sei se respondi a tua pergunta aí, Bernardo. Perfeito. Quero aproveitar também, professor Bernardo, de fazer uma observação. Ontem mesmo, na apresentação do arquiteto Paulo Herve, ele apresentou as etapas de prospecção do negócio, que vem até antes da aquisição do terreno. Então, de repente, se a gente juntar a apresentação de ontem com a apresentação de hoje, a gente consegue fazer um link fantástico, porque antes da aquisição do terreno, o Paulo ontem apresentou mais 7 passos, né? Desde a prospecção, a identificação do negócio, da necessidade do negócio, etc, etc, etc. Aí agora a gente parece que meio que sem querer a gente acabou seguindo a sequência do que foi falado ontem. Sem querer, Abdala, foi tudo planejado para... Totalmente, né, professor? Totalmente. Mas, na verdade, eu vou falar disso, viu? Vou falar da prospecção do negócio. Okay. Olha aí quem está te mandando abraço, Newton. Antônio Pasquale. Não sei se tu conhece. Grande abraço, colega. Professor lá da Unirio. Sim, Ronzi Guerra também, Ronzi, nosso ex-aluno lá de mestrado. Enfim, toca a bala. Que beleza. Muito bem. Então, vamos partir para responder essa pergunta, essas duas perguntas que eu coloquei. Vamos começar tentando entender, então, o potencial do nosso terreno. A história que nós vamos contar aqui para vocês é uma história real. A incorporadora tinha interesse em adquirir um determinado terreno, tinha até uma ideia de valores, e ela queria saber, primeiro, vale a pena comprar esse terreno? Segundo, sobre esse terreno, qual é a tipologia mais adequada? Existe uma tipologia? Terceiro, qual é o retorno sobre o investimento? É isso que a gente vai tentar mostrar aqui nessa apresentação. Então, vamos começar aqui, vocês estão vendo aí esse terreno. Ele está dividido em duas partes, porque, na verdade, aqui no caso do plano diretor de Porto Alegre, existe uma situação em que ele é afetado numa determinada zona, em relação à altura, as chamadas condicionantes, e no outro ponto, numa altura diferente, que é isso aqui. Ó. Então, nessa parte mais escura aqui, esse terreno eu poderia construir até 27 metros de altura. A partir desta linha vermelha, cai dramaticamente, né? E eu posso chegar no máximo a 9 metros. Então, esse era o desafio, né, que estava sendo colocado. E a primeira pergunta é, qual é o produto adequado para este bairro, para esta rua? Como é que a gente faz isso? Vai numa imobiliária, vai noutra, fala com o corretor. Mas também existem plataformas que eu posso buscar essa informação. O Zap, a Orolo, né, que são plataformas que têm todas essas informações à nossa disposição. Qual é o produto que está sendo lançado e também qual é o estoque desse produto nesse momento. Isso é muito importante para quem está querendo fazer uma análise de viabilidade. Então, olhando lá na Orolo, nesse momento, nós detectamos que os apartamentos de 3 dormitórios, que era um dos produtos adequados e procurados nesse bairro,
tinha estoque apenas 49. E casas que também eram procuradas neste bairro, somente 3 casas. Ou seja, já sabemos qual é o produto, já verificamos que o estoque é baixo, vamos seguir com os nossos, aprofundar o nosso Esses estudo. estoques são de unidades novas ou usadas? Sim, unidades novas em lançamento que não tinham sido vendidas ainda. Eu ainda tenho um estoque, vamos assim dizer, de imóveis usados, né? Sim, Sim, de revendas, né? Revendas. Sim. Muito bem. Então, a próxima etapa é estudo de massa. Qual produto, qual tipologia possível. Então, foi encaminhadas as informações ao Departamento de Arquitetura e eles elaboraram, então, 2 tipologias. A tipologia 1 era o que é? Uma edificação vertical e, ao lado dela, algumas casas do lado do terreno. Na tipologia 2, todo o potencial desse terreno foi concentrado numa edificação vertical. Então, essas são as 2 situações que foram objetos de estudo. Bom, a partir daí, então, a partir desse anteprojeto, se elaborou esse quadro de áreas, né? Você pode ver, então, tem 2 tipos de casa e 2 tipos de apartamento. As quantidades aqui, então, totais, e aqui a área privativa total, então, no caso da tipologia 1. Não vou entrar nos detalhes desses números aqui, né? São áreas informativas aqui, tá? Tiradas desse projeto. Só rapidamente, Newton, se puder voltar. Vale. Não querendo entrar em detalhes, mas só para esses termos, área adensável, não adensável é do nosso plano diretor, né? De Porto Alegre, né? Então, cada cidade vai ter suas nomenclaturas, mas vamos assim dizer, área adensável é aquela área útil dentro do apartamento que é computada na área total. Sem Depois sacada, tem outras, sem subsolos, até talvez o Pasquale é. possa nos falar mais sobre isso, tá? Exato. Entende mais do que nós. Isso aqui nós recebemos do pessoal de arquitetura que nos municiou com essas informações aqui. Eu quero chamar a atenção nessa planilha que as casas possuem essas garagens aqui, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso. Então está aqui. Nós temos então o prédio, localizado até onde era possível chegar no máximo 27 metros de altura, e aqui um conjunto de casas. E aqui embaixo das casas tem um subsolo para acomodar todas as vagas de garagem, porque eram, se não me engano, 3 vagas. É isso, né, Alessandra? 3 vagas, isso, 3 vagas por apartamento. E não caberiam aqui. Então, teve que se criar então, um subsolo para acomodar todos os carros. Isso vai aparecer na apresentação que a Alessandra ela vai fazer daqui a pouquinho. Na tipologia 2 era apenas um prédio. Então, nós temos 5 tipos de apartamento. Aqui o número das unidades. Novamente, as áreas adensáveis. E as áreas, a área privativa total em torno de 6.700 metros quadrados. Muito bem. E aqui, então, está ela agora, a sua tipologia, então, com o seu estudo de massa, o prédio. E aqui um prédio garagem acima do terreno. Ou seja, não houve necessidade de se construir e nem de se orçar, né, a construção de um subsolo. Em cima do edifício garagem, não era possível fazer um outro prédio por questões de índice construtivo, é isso, do terreno? Não, porque a tipologia escolhida era essa, não fazer casas nessa tipologia. Ou seja, vocês usaram todo o potencial construtivo do terreno, com aquele prédio da frente ali. Exatamente. Ok? Ok. Muito bem. Bom, então nós temos o nosso produto, a nossa tipologia, e vamos falar agora de valor de venda. Como é que eu descubro por quanto eu posso vender as minhas unidades? Novamente, voltamos à plataforma Órulo, e ela estava nos informando que os apartamentos, em média, estavam vendendo nesta faixa aqui de R$ 9.130 por metro quadrado. E as casas, na faixa de R$ 5.550 por metro quadrado. Nós entendemos que as incorporadoras lançam sempre em torno de 10% a mais desse valor, porque elas dão um desconto na média, na tabela de venda de 10%. Então, nós começamos reduzindo esse valor
por um valor estimado, então, um pouquinho mais baixo, e optamos por definir o nosso valor de venda um pouquinho maior, um pouquinho acima desse valor, porque entendemos que o produto que foi produzido, o produto que foi planejado, projetado, ele é superior ao que tinha no mercado. Então, está aqui o nosso valor de venda por metro quadrado e temos agora, então, o nosso VGV, que é o primeiro número importante que nós temos aqui. Então, para a tipologia 1, 53 milhões e para a tipologia 2, em torno de 57 milhões. E aqui uma informação muito importante, que é a velocidade de venda. Quem forneceu isso? A incorporadora que nos forneceu. Pela experiência deles, eles esperavam vender 30% nos primeiros 6 meses, 25% das unidades durante a obra, 60% dos 25 meses seguintes, quer dizer, execução da obra, e 10% ficaria em estoque após o término da obra. Então, essa informação ela é fundamental, porque a partir daí nós criamos também as curvas de desembolso que vão aparecer, que a Alessandra ela vai comentar daqui a pouquinho, né? A gente sabe que a gente começa botando dinheiro na obra, mas só vai começar a ver dinheiro, a ter lucro quando começar as vendas. Isso a gente precisa planejar também, e o incorporador tem que saber, né, em que momento que ele começa a receber e até onde ele vai gastar. Uma dúvida, professor Vale. Nilton, só naquele slide anterior, essa distribuição, 30% no lançamento, 60% na obra, 10% de estoque, isso já é um padrão de mercado ou tem alguma variaçãozinha que pode acontecer nisso daí? É um cenário da incorporadora, né? Em relação à análise de mercado atual, eles tinham essa estimativa também por um histórico de vendas deles mesmos, né? Mais para frente a gente vai ver que esse é um cenário. Então, sim, eu poderia ter um estudo de outros cenários, mas é um cenário realista diante do que eles trabalhavam, né? Vou te dar só um exemplo que aconteceu aqui em Brasília. Desculpa interromper, mas já interrompendo. Não. As consultoras aqui, muitas delas, enfim, deixaram de existir por motivos, enfim, que a gente vê na imprensa, de muitas consultoras grandes saíram do mapa. E os motivos a gente já ouviu dizer quais foram. Então, ficou muitos anos sem se construir muita coisa aqui em Brasília. Uma construtora recentemente agora, aqui numa região de Brasília, no lançamento, ou seja, nesses 3 primeiros meses que vocês estão mostrando, vendeu 100% do empreendimento. Então, assim, foi impressionante. Em plena crise, pandemia, não sei o quê, vendeu-se 100% em 6 meses. Só para fazer uma contribuição para você. A gente teve um caso aqui também, na verdade, em Pelotas, né? Mas de um empreendimento Minha Casa Minha Vida, que também na primeira semana de vendas eles performaram 100% também, em meio à Covid e tudo mais, né? Então, impressionante. É verdade. Vamos lá. Bom, então a gente trabalha com cenários. Quando a gente faz esse trabalho, a gente pergunta para o nosso cliente se ele tem algum cenário. Se não, a gente vai pesquisar no mercado e lança um cenário médio, ok? Uma situação média, como comentou o Abdala. Muito bem, a próxima, então nós temos vendas, agora a próxima parte são custos, né? Quais são os custos que a gente listou aqui? Os custos de engenharia, os custos de incorporação, a parte comercial, marketing, a parte financeira, né? Sabe, nós temos aqui nesse caso tinha o financiamento bancário e chamados custos gerais e administrativos. Eu vou deixar para a Alessandra explicar então essa parte aí para vocês. Fazendo um complemento também em relação à live anterior, né, de matemática financeira para a construção, que o Abdala e o Milton trouxeram, naquela ocasião vocês focaram mais na parte dos indicadores, né, como calcular e o que significava cada um. E aqui a nossa proposta é trazer a elaboração da viabilidade, né, os itens que compõem ela para a gente entender na prática alguns exemplos, né. Em relação aos meus custos, eu começo com o mais significativo deles em termos de valor, que é o meu custo de obra, né? Então, eu estou falando de um estudo de massas, né? Então, a incorporadora ela não tem um projeto aprovado e tampouco um projeto executivo para fazer esse orçamento. Então, ela usa de um orçamento parametrizado, que é feito com base em outros históricos dela mesmo, de custos e também acompanhamento de mercado, né, índices de atualização, enfim. Acho que o Newton está com o controle disso.
Então, foi levantado, né, um custo de obra para a tipologia 1 de 20.900.000, com um prazo estimado de 25 meses. A gente tem também um custo de assistência técnica, né, que por critério da incorporadora é um percentual do custo de obra. E eu trago aqui a área construída da tipologia, né, porque o valor total da obra, na verdade, ele não me diz muita coisa, eu preciso de uma referência, né, e a referência utilizada para custo é o valor por metro quadrado, seja ele privativo ou construído. Por isso que a gente traz a área construída. E eu tenho, por valor construído da minha tipologia 1, então, um custo de 2.300 o metro quadrado. O VGV dessa tipologia era... 53 milhões. 53, isso. Então, 22.300.000 para minha obra da tipologia 1, né? Eu faço essa pergunta, né, Alessandra? Claro que vem todas as contas de matemática financeira, enfim, que vão ser feitas e tal, mas a construção civil tem um pouco aquela ideia, né, do coloca 1 e volta 2, né? Então, aqui tu está mais ou menos mostrando isso. O custo é 22 milhões e o VGV, ou seja, a venda, o que entra, são algumas, é uma vez e meia mais, né? 55 milhões, né? Sim, Claro que de 40%, agora, né? Só para o meu tu bota o dinheiro agora e o dinheiro vai vir, enfim, vai ter cliente que vai pagar 60 meses e tal. Mas esse é apenas... Só para fazer aquela conta grotesca assim que se faz no dia a dia, né? Mas esse é apenas o nosso primeiro custo. Tem muito mais custo ainda pela frente. Sem dúvida, sem dúvida. E isso num cenário econômico, assim, sem muita crise, assim, é difícil a gente falar. Teve caso aqui em Brasília, por exemplo, onde lançaram um empreendimento a 12 mil reais o metro quadrado, esse mesmo empreendimento, o preço caiu para 6, 7. Por incrível que pareça, caiu quase pela metade. Então, o mercado, na verdade, às vezes ele pode ser muito agressivo também. Não é sempre que você coloca um e retorna 2. O sonho é claro, eu por mim, eu incentivaria a construção civil a colocar 1 e retornar 3, 4, que eu acho que é merecido, mas dependendo do cenário econômico, a coisa pode ficar esquisita. Perfeito. Mais para frente a gente vai conseguir visualizar algumas questões, assim, eu vou deixar para entrar mais na frente nessa questão. Então, a minha tipologia 2, né, usando o mesmo critério de levantamento de orçamento, eu cheguei no custo total de 21.900.000, com um custo de valor de metro quadrado construído de 2.100. O mesmo prazo de construção estimado de 25 meses, né? Então, ao mesmo tempo que eu tenho o meu prazo de construção de 25 meses, é mais importante, na verdade, que eu tenha o planejamento total do meu empreendimento, né? A gente vai ver que a principal questão que a viabilidade me dá, que eu analiso dela, né, é o fluxo de caixa, né? Então, é importante que eu tenha o planejamento do meu empreendimento geral, né, do início ao fim, porque todas as minhas despesas, e assim como as minhas receitas, elas estão vinculadas a eventos, né, que são ali pré-definidos na hora do meu planejamento. E esse custo é um dado da empresa pela experiência dela? Da onde que vocês buscaram esse custo de 2.111? Isso. Ele é um custo de levantamento da empresa mesmo, né, em cima do estudo de massas e dos seus parâmetros, né, orçamento parametrizado mesmo. Existe duas formas, Bernardo. Ou a empresa tem o orçamento parametrizado, que é baseado em obras anteriores, ou ela diz, olha, eu não tenho, use os valores médios que vocês conhecem. Outra maneira de elaborar esse orçamento. Aí teria o CUB. Ia comentar também que na viabilidade do anterior, né, vocês trouxeram um estudo, um cálculo pelo CUB, né? Mas aqui realmente é uma questão de orçamento mais assertivo. Ver que não fugiu muito, né? O CUB, o valor que o Abdala usou foi 1.900, se não falha a memória, né? E aqui 2.100, sendo que o Abdala era Minha Casa Minha Vida e vocês já é um padrão mais alto. Eu acho que até o custo do Abdala estava um pouco elevado. Mas, enfim, né? Estudo inicial. Brasília é caro, professor. Brasília é caro. Tem os 15%, aquele que sem... Né, sem... Infelizmente, não. Não. Então, voltando ao meu planejamento, né, também em relação aqui, a gente está falando de um caso específico de uma incorporadora específica, né? Então, todas essas estimativas, esses levantamentos veio da incorporadora, né?
E aqui, então, eu tenho uma estimativa de 18 meses para aprovação de projeto a partir do momento que eu compro o meu terreno. Então, 18 meses para que eu contrate os meus serviços técnicos, protocolos, enfim. O tempo de aprovação estimado em Porto Alegre, que também não é uma prefeitura muito rápida de aprovação, né? A partir do momento que eu aprovo meu projeto, eu tenho que levar ele a registro, né? O Newton comentou antes, o meu registro de incorporação é a comprovação jurídica que o meu empreendimento existe, né? Eu só posso fazer venda dele no momento que eu tenho esse registro, essa matrícula mãe do meu empreendimento. Feito o meu registro de imóveis, né? Um mês depois eu entro para lançamento. A gente mencionou sobre o custo de obra, né? Ele não é 100% financiado, mas para frente a gente vai ver. Então, além dos desembolsos que eu fiz até aqui, investimentos em projetos, em laudos, eu tenho um percentual do meu custo de obra que ele vai sair do caixa da incorporadora, né? E esse período de lançamento, ele é usado para que ela se capitalize, né? Para começar a obra com algum recurso próprio já no caixa e inicie esse desembolso de obra. Então, a minha obra é estimada em 25 meses, tem uma previsão de habite no penúltimo mês, né, no mês 49, e a entrega das unidades no último mês, né, minha Assembleia Geral de Instalação, que é quando eu faço formalmente a entrega das unidades para os proprietários, para os condôminos, né. E aqui também, a gente já era uma situação onde nós já tínhamos, né, colocado pela incorporadora, a situação de aquisição, né, a negociação do terreno, né, como ele foi adquirido. Então, eu tinha um valor em dinheiro a ser pago a contar da escritura, né, e uma informação importante sobre escritura, né. A escritura é quando tu faz a transferência de titularidade da área do proprietário para a incorporadora. É muito comum que valores em dinheiro, qualquer desembolso, né, estejam vinculados a isso, porque quando a área vai estar em nome da incorporadora, né, e também a escritura também ela vem vinculada às vezes à aprovação do projeto. Então, tu reduz o risco, né, o teu projeto já é viável, ele já está aprovado, então tu passa para o nome da incorporadora e ela então faz o pagamento em dinheiro, né. A gente falou de 18 meses de aprovação, esses 18 meses a área ela permaneceria em nome do proprietário. Então, o contrato com o proprietário traz uma procuração, né, que dá poderes para que a incorporadora faça os trâmites necessários para a aprovação de projeto em prefeitura e nos órgãos, né. Além desse meu valor em dinheiro, eu tenho também uma permuta física, né, então de 3 apartamentos com área média de 150 metros quadrados. A gente viu que, além da tipologia 2, ela ter uma diferença de área, né, 155 em média dos apartamentos, tem uma questão da gente estar tratando de um estudo de massas, né. Então, no momento que eu faço a aprovação do meu projeto, essa área ela pode ter uma alteração. É importante que os contratos façam essa previsão, né. É comum que tenha uma cláusula que especifique uma variação de área. Então, por exemplo, se é até uma variação de 5% dessa área para mais ou para menos, as condições do contrato elas permanecem as mesmas. No momento que houver... Isso inclusive está previsto no Código Civil, né? Pode haver uma diferença de até 1/20, né? 5% nessa variação de área. Exatamente. E qualquer variação acima, tu pode prever uma compensação financeira, né? Tanto para o incorporador quanto para o proprietário. Se eu entrego um apartamento maior, ele faz o pagamento, né, dessa diferença de área, ou o contrário. Hein, Alessandro? Não, acho que é só importante explicar rapidamente um pouco o que é isso, né? Porque quando tu adquire, quando tu compra o terreno e vai entrar, por exemplo, na prefeitura para aprovar o projeto, tu tem que entrar com um levantamento topográfico real do local, né? E tu vai ter, enfim, o polígono, né? Ou seja, tu vai ter lá o levantamento topográfico no local. Tu vai ter lá um polígono. E também tu vai ter escritura com outro polígono. O ideal é que fossem iguais, deveriam ser iguais. Mas daqui a pouco um vizinho avançou um pouquinho aqui, daqui a pouco, sei lá. Ou seja, tu sempre vai ter que usar o menor polígono no teu projeto, né? Acho que é importante explicar um pouco isso. Isso, aqui nesse caso, em relação à matrícula, né? A área de levantamento, a área de matrícula, ela costuma diferir da área levantada e tu chega ao menor polígono, né?
E Que a às escritura realmente vezes, seria em às relação vezes a não é nem a escriturar área, né? E às vezes não é nem a área, às vezes tu tem uma medida do lado esquerdo, vamos dizer, da matrícula bate, do lado direito não, tu tem que usar menor, né? E aí tu vai ter, às Sim. vezes, uma terceira área, né? E aí, E as Nilton, matrículas antigas não eram georreferenciadas também, né? claro, Então é muito perfeito, comum que se tenha muito muita comum, diferença. muito comum. E aí, Nilton, se tu puder explicar rapidamente, o Alessandro, enfim, como vocês preferirem, eu acho que rapidamente mesmo, porque eu vi aqui, gostei do exemplo, é uma aquisição, 6 milhões, um terreninho caro, eu achei esse cara, mas enfim, né, se viabilizou, é isso que importa. Mas tem uma parte ali paga em cash, né, em dinheiro, e uma parte em permuta, né? E aí entra a famosa área subrogada, né, nos quadros lá da incorporação, NB né? Na 140, incorporação. NBR 12. Desculpa interromper também. Eu já vi casos em Brasília onde o dono do terreno ficou com 30% do empreendimento todo. Então, o terreno, 30%. 30% de tudo. Tem que Então, ser um existem belo terreno. Essa negociação foi interessante. Uma parte em dinheiro, uma parte em imóvel, em apartamento. Tem casos, dependendo, se for um terreno muito escasso, tudo depende da escassez. Né? Claro. Se for um terreno escasso, que não tem aquelas características específicas, o cara está sentado ali numa mina de ouro. Então, tem que ser o terreno lá da esplanada para valer 30% do empreendimento. Da catedral. Catedral. Mas é nesse momento aqui que o valor desse terreno vai impactar no valor de venda. Será que tem compradores para esse imóvel a um custo de 30%? Essa é uma pergunta, né? Em Brasília, nesse exemplo, tinha aqui em Porto Alegre, nós temos um número que sempre foi, né? 20, 21. Quando o cara paga 25, eu digo, bom, aí já me preocupa. Tem que estar na melhor quadra da cidade, né? Eu estou falando numa época de ouro, realmente. Foi uma época boa. Na época boa já chegou a 30%. E se vai para o Minha Casa Minha Vida, tu já vai para 15%. Aí cai. Mas tem também aquela diferença, né? Permuta no local é um percentual, permuta pronta é um valor bem mais baixo também. Mas aí são valores de mercado e o mercado é livre, cada um faz o que quer, né? Mas se tu puder explicar rapidamente, Nilton ou Alessandra, sobre a área subrogada, só para não ficar em... Na verdade, o termo subrogado ele é usado dentro da NBR 12721 para que fique discriminado para os compradores quanto desse terreno está sendo pago pelos compradores. Então, vamos imaginar uma situação que eu tenho um prédio com 10 unidades e 2 delas serão dadas para o dono do terreno, certo? Então, qual é o pedacinho dessa unidade que está sendo dada para o dono do terreno que deverá ser custeada pelos demais compradores? É isso que tu queria, Bernardo? Perfeito. Então, não sei se a Alessandra quer complementar. Não? Sim, em relação aos subrogado, sim. Então tá. Voltando ali, a gente tem um valor de contrato, né? Então, os 5 milhões e 800 que a gente mencionou é o valor do negócio, é o valor do meu contrato. A gente vai ver que, principalmente para os custos de incorporação, esse valor ele acaba sendo bem importante, né? Essa é uma informação também importante. Mesmo que nós fizéssemos, quando a gente faz uma permuta totalmente por área construída, obrigatoriamente no contrato tem que estar colocado o valor. Isso é uma questão legal. Então, assim, o terreno será comprado, será pago... será atribuído a esse terreno um valor X, porém não em moeda corrente, porém nas unidades tais. Excelente. É isso mesmo. Então, entrando nos meus custos de incorporação, né, aqui mais uma vez, a gente está falando de uma incorporadora de um estudo de caso específico. Podem ter nomenclaturas, a gente pode se deparar com nomenclaturas diferentes em outros players, né? Assim como levantamentos, né? Aqui a gente vai ver que foi feito realmente um orçamento minucioso para cada item, mas poderia comum que se veja um custo de incorporação simplesmente um percentual de VGV, né? Então, entrando no meu custo de aquisição, aqui eu trago só o valor em dinheiro por uma questão de representação. Aquisição de índice construtivo, né? A gente falou sobre potencialidade de terreno lá em cima. E o potencial do terreno é quanto de área adensável eu consigo construir, o meu terreno me gera. Qualquer área acima disso, eu tenho que ir ao mercado para uma compra de índice.
Não vou entrar muito aqui nos critérios, porque depende muito do plano diretor de Porto Alegre, né? Mas nesse caso era uma compra de balcão, né? Que a gente chama aqui, uma compra de índice diretamente na prefeitura, e ela tem um valor tabelado, né? Que maravilha, a prefeitura vende terreno no céu, né? É o famoso vende metro quadrado imaginário, né? Imaginário. Exatamente isso aí. E melhor, né? E melhor do que a minha compra, na verdade, é a minha recompra diária, né? Em Porto Alegre, o plano diretor de Porto Alegre, como eu tenho uma matrícula única de mais de 3.000 metros quadrados, que não é proveniente de parcelamento de solo, eu tenho que doar 10% da minha área. E foi uma opção da incorporadora não fazer a doação no local, seria inviável para o meu projeto, né? Então, eles vão recomprar esses 384 metros quadrados. Tem a previsão de recompra da área na viabilidade também. Maravilha. Dos meus custos diversos, né? Então, custo de comissão do terreno, né? Que é comum, às vezes, que a incorporadora tente negociar com o proprietário, que a comissão paga sobre o valor de permuta é pago pela incorporadora e a comissão sobre o valor em dinheiro seria pago pelo proprietário, né? Uma questão negocial mesmo. O imposto predial, aqui é importante ressaltar que IPTU ele é calculado sobre o valor venal de terreno, né? Que não é o valor de contrato. O valor venal é o valor de avaliação da prefeitura que é feito anualmente aqui. Em Porto Alegre também a gente tem uma alíquota especial, né, para projetos aprovados residenciais. Ela é uma alíquota menor do que de terreno, por exemplo, territorial. Então, eu tenho a previsão de pagamento de IPTU do momento que eu faço a escritura da área para mim, incorporadora, até o momento que eu entrego as minhas unidades. E o imposto de transmissão, né? Quando eu faço essa transferência, ela também tem um custo, né? Tem um imposto que eu pago sobre isso, aqui calculado, então, sim, sobre o meu valor do negócio, sobre o valor do contrato que a gente falou antes, né? 3% do valor do contrato para que eu faça a transferência da área. Gastos com manutenção de terreno, seria limpeza, por exemplo, ronda, segurança, ele é um custo de incorporação até que tu tenha um canteiro de obras, né? Depois passa a ser um custo de engenharia. E de incorporação, que a gente falou bastante antes do meu registro de incorporação, né? Além o meu registro de incorporação, ele gera uma matrícula mãe, né? Uma matrícula mãe que descreve todo o meu empreendimento, suas unidades, áreas comuns, enfim. E eu preciso, no momento que eu faço a transferência das unidades para o proprietário que adquiriu, né? Para a pessoa que comprou a unidade, ela tem que ter uma matrícula individualizada. Então, a gente chama de individualização de unidades. E, nesse caso, ela pode acontecer em 2 momentos, né? Ou eu individualizo as minhas matrículas no momento que eu tenho o habite do meu empreendimento e eu já registro o habite, então eu individualizo. Ou tem alguns bancos também que exigem para o financiamento da produção que as matrículas já estejam abertas. Então, é um desembolso que tu tem que fazer muito antes, né? Assessoria jurídica, por exemplo, além da pasta do registro de incorporação, né, toda aquela documentação que compõe a 4591, eu tenho memoriais, eu tenho outros contratos, até material de vendas hoje, né, passa por análise jurídica. Tabelionatos e registros, um dos principais exemplos é que qualquer projeto, laudo que seja protocolado hoje, as assinaturas elas têm que estar reconhecidas em cartório, né? Tem que ter um reconhecimento de firma. E são muitas assinaturas, o proprietário assina, o responsável técnico assina. E seguros e garantias, né? A gente comentou sobre permuta física, então parte do pagamento desse terreno, na verdade, o proprietário ele vai estar recebendo daqui 2, 3 anos do momento onde ele já transferiu a área para mim, né? Então, eu preciso que ele fique coberto por uma garantia até com que eu realmente faça a entrega dessas unidades, né, permutadas. E, por fim, os custos de legalização, são custos de serviços técnicos, assessorias, as taxas dos órgãos públicos e prefeitura. Né? Eu totalizo o meu custo de incorporação. Pode ir. Não, o Leonardo está perguntando, essa recompra, aquela que falou lá em cima, é preço de venda descontando a comissão ou de custo da obra? A recompra da área, na verdade, ela é feita pelo valor de avaliação da área pela prefeitura, né? Do terreno, então, não faz tem uma nada recompra, que ver com a obra, né? Não. A prefeitura avalia o teu imóvel num determinado valor, né? Uhum. Então, foi feita uma estimativa de avaliação, tu também pode contratar os teus técnicos para avaliar.
e contestar esse valor, enfim. Tá. Mas Leonardo, qualquer coisa, se tu não entendeu, tu volta a perguntar ali. Por favor. Perfeito. Então, dos meus custos de incorporação, eu tenho 4 milhões e 300, né, para as duas tipologias. Voltando, a gente estava falando de um empreendimento alto padrão, né? As unidades, elas têm um valor de cerca de R$1 milhão, e a gente está fazendo uma venda em planta, né? Então, é preciso um investimento de marketing, até para que eu cumpra aqueles 30% de vendas durante o meu lançamento e o restante do percentual em obra, eu tenho que ter um investimento pesado em marketing, né? Eu tenho maquete, eu tenho material de venda. Hoje em dia, mesmo, foi muito importante nos tempos atuais, a gente ter um passeio virtual, né, por dentro do apartamento. Não precisava se deslocar a um decorado para que tu conhecesse todo o teu apartamento por dentro, né? Então, tem todo esse investimento, normalmente é um percentual sobre o VGV, que varia, né? Um empreendimento alto padrão tem um percentual maior do que o empreendimento Minha Casa Minha Vida, por exemplo. Então, para a tipologia 1, eu fico com 2 milhões e 600 e para a tipologia 2, 2 milhões e 700 de custos de marketing. Ainda sobre marketing, Alessandro, é importante falar que hoje em dia a gente tem um leque maior, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem o próprio Zoom que a gente está falando aqui, tem tanta ferramenta hoje que dá para ser bem criativo com o marketing imobiliário. Claro. Existem, inclusive, estudos de impacto do marketing imobiliário na construção civil, né? Como está impactando o percentual de pessoas que procuram imóveis primeiro, usando, inclusive, smartphones, né? Cada vez aumenta. Né? Exatamente. Aquele ruído que tu perguntou, Newton, agora dá para ouvir. Não sei o que tu fez. Continua aí? Ele é um ruído constante? É, constante, Sim. É. Eu vou trocar de microfone e a Alessandra segue falando. Tá bem. Então, meus custos de marketing. E, por fim, eu chego ao meu financiamento da produção, né? O financiamento da minha obra. A gente comentou que ela não era 100% financiada. Nesse caso, a incorporadora tinha uma previsão de 80% do valor financiado, né? Para isso, para que esse valor seja financiado, tem alguns custos. O primeiro deles é o juro do financiamento, né? O percentual de juro ele é estabelecido no contrato da incorporadora com o banco. E é importante ressaltar que esse juro ele incorre sempre sobre o valor que não foi amortizado, né? O valor devido da incorporadora. Conforme ela vai fazendo as vendas, ela pode amortizar esse valor. Então, é sempre sobre o valor devido. A gente não consegue entrar em cada um dos custos, né? Mas, por exemplo, despesas do agente financeiro, né? Para que a gente tenha uma medição mensal da nossa obra para verificação de andamento, né? Liberação do financiamento, tem um custo para que algum técnico do banco faça esse trabalho, né? E normalmente tabelado conforme a área construída do empreendimento. Em Alessandra, só rapidamente, né? Acho que é importante tu ressaltar que esse trabalho foi feito numa determinada época, né? Então, por exemplo, agora mesmo a gente chegou a conversar lá na live do Abdala, né? Sim. Os juros caíram, né? Caíram bastante, né? Nos últimos meses aí e tal. Eu não sei exatamente que mês, quando que vocês fizeram esse estudo, mas provavelmente aqueles juros de financiamento hoje estariam bem mais baixos que aquilo ali que vocês calcularam, né? Sim. Com certeza, esse levantamento ele foi feito em 2018, né? Então, certamente hoje esse valor ele seria menor, né? Qual foi o prazo total desse empreendimento? Como? Prazo total da tipologia 1 e tipologia 2, o tempo total do início da compra do terreno até a entrega, até 60 meses. 60 meses, né? Então a gente teve aqui de juro 1.683.200. Então vai dar, vocês calcularam quantos por cento dá isso aí? Não. 540. Foram 50 meses, desculpa, 50 meses, não 60. Hoje baixaria para 1 milhão, isso é 1.200.000. Isso aí dá 10% de juro total, né? 10% de juro total. É que também, né, Abdala, tu vai abatendo, né? Não é que tu né? Tu começa com financiamento lá, sei lá, de 17 milhões, aí tu vem ter um apartamento, tu já não tá mais devendo 17, já tá devendo 16. Então, exatamente, né? Que a gente comentou isso, de amortizando a dívida. Normalmente, realmente, o valor mais significativo de amortização ele fica mais pro final, né?
Legal, Mas legal. é isso aí. Deixa eu perguntar, vocês estão me escutando com esse microfone aqui? Agora sim. Sim. Tá, ok. Tá um pouco mais baixo, mas a gente consegue ouvir. Que microfone é esse aí? Gostei desse teu microfone. Tem um cara que disse que eu estou tomando chimarrão aqui, que não é microfone, que é falso. É banhado a ouro, 18 quilates esse aí. Tô aqui. Então, das minhas despesas financeiras, né, eu fiquei com 1.900.000, quase 2 para tipologia 1 e 2.300.000 para tipologia 2, né. E por último, Pode seguir. né? E por último do meu levantamento, né, eu tenho as minhas despesas gerais e administrativas, né? O que é isso? A incorporadora, ela tem uma estrutura fixa, né, o seu escritório, todos os setores, enfim, e a incorporadora não tem nenhuma renda para que seja sustentada essa estrutura. Então, cada empreendimento cada incorporação tem contribui com um valor para que seja sustentada essa estrutura. Então, é um percentual de VGV, enfim, o critério estabelecido pela incorporadora. Então, a gente tem uma contribuição da tipologia 1 de 2.900.000 e da tipologia 2 de 2.700.000 para essa contribuição de custo de escritório, né? Eles só tinham essa obra. Não, na verdade, é um percentual para cada obra, né? O restante das obras também estaria contribuindo, né? Acho que vale a pena falar um pouco sobre isso, Alessandra. Desculpa a gente desviar um pouco o foco, né? Mas as pessoas às vezes não se dão conta disso, né? Parece ser um monte, 3 milhões, né? De despesas gerais administrativas, né? Mas por outro lado, se a gente, claro, não é só essa obra, mas eu não sei se aqui tu pegou 50 ou 60 meses, mas se 3 milhões por 60 meses, nós estamos falando de 300 por 6, 50 mil reais. 50 mil reais não é muito. Exatamente. As empresas, elas têm um centro de custos, né? E cada obra contribui, né? Contribui um pouco. E esse percentual também vai ser calculado em cima do tamanho da estrutura que a incorporadora tem, né? Você tem uma estrutura muito inflada, Às né? vezes as pessoas esquecem desses custos, né? E só ali eu tenho 3 milhões, que parece que não é nada, não é nada. É verdade. Perfeito. Então, trazendo um resumo, né, de todos os custos que a gente viu agora e também do nosso VGV, só um comentário especial para o meu RET, né? O RET ele é um imposto sobre a receita da incorporadora, é um regime especial de tributação de 4%, e nesse caso é importante salientar que ele é realmente uma condição especial de tributação, mas apenas para incorporações que foram registradas sobre o regime de patrimônio de afetação, né? Não sei se acho que não dá tempo de entrar em muitos detalhes, mas também se o pessoal tiver dúvida, né, sobre o que é o patrimônio de afetação, aí pergunta, enfim, manda um e-mail, depois a gente esclarece também. E o saldo, então, dos meus empreendimentos, né, o saldo nominal deles, eu fiquei com 10.300.000 para minha tipologia 1 e 13.600.000 para a tipologia 2, né. Esses valores, eles, na verdade, soltos, assim, eles não me dizem muita coisa, eles parecem altos, mas também não tem muito critério de avaliação, né? Para que um valor seja visto, um indicador, ele seja bom ou não, eu preciso analisar ele de acordo com o parâmetro da incorporadora, né? Então, a gente traz os parâmetros da incorporadora aqui em azul, e além de ressaltar que esses são parâmetros mínimos dessa incorporadora específica, os indicadores que a gente analisa também, o Abdala trouxe vários outros na outra live, né, que a gente poderia estar analisando. Então, depende do critério da incorporadora. A gente vai analisar 4, 5 aqui, mas eu poderia ter diversos outros, né? No momento que eu tenho um fluxo de caixa do empreendimento, eu tiro o indicador que eu quiser dele e fica a critério da incorporadora analisar o que para ela é realmente que torna o empreendimento viável, né? Então, nesse caso, a gente tinha um VGV mínimo de 50 milhões, as minhas duas tipologias estariam atendendo. Eu tinha um saldo nominal, o meu mínimo era de 5 milhões, né? Então, sim, os meus 10 milhões e 13 milhões, respectivamente, eles atendem ao critério da incorporadora. Ou seja, a incorporadora queria ter um VGV de 50 e um saldo de 10%. Exatamente.
Então, só para o pessoal ter uma ordem de grandeza, assim, né? Exatamente. 10% é fantástico. Ainda tiveram mais, com o trabalho de vocês conseguiram chegar nisso. Mas abaixo a gente vê que, na verdade, não é direto assim, né? Realmente, o saldo eles estavam analisando em relação ao valor do saldo, né? A margem, ela seria maior. Sim. E mais importante que o valor nominal, na verdade, é o valor, o saldo a valor presente, né? A gente está falando de um empreendimento com fluxo de caixa de 4, 5 anos. E conforme o Abdala explicou também, a gente tem que trazer todos os valores do meu fluxo de caixa, eles são trazidos ao valor presente, né? Então, com uma taxa de desconto, que acaba sendo muito mais importante uma análise a valor presente do que um valor nominal em si, né? Então, eu tinha o mínimo de valor, a valor presente de 3 milhões e 500, e ali eu já vejo uma redução significativa, fiquei com 4.600 e 6.600, né? Também atendendo aos critérios da incorporadora. Pelo que eu entendi, Alessandra, você considerou uma taxa de desconto de 1% ao mês, aproximadamente, né? VPL, um pouquinho a menos, exatamente. Um pouquinho a menos porque tem aquela correção financeira, mas 12% ao ano, né? 12% ao ano você considerou aqui. Isso, 12 ao ano acho que é 1,3 ao mês. Foi bem conservador. Menos 1,4. Isso, Exatamente. Então, o saldo sobre receita, né? Agora a margem mesmo, ela de 21%, corrigindo, na verdade, para a gente ter 1% ao mês, ela ficaria 12,68, uma coisa assim. E a minha margem também é a valor presente, né? Aqui a gente já vê um sinal vermelho, né? Que a minha tipologia 1, ela não atende ao critério mínimo da incorporadora, né? Já é um indicador negativo em relação à expectativa dessa incorporação. Aqui o custo de obra sobre o VGV, que a gente comentou antes, né? Os percentuais ficou em torno de 40%, também não tinha um critério mínimo. A minha exposição máxima, né? A exposição máxima é o maior valor negativo do meu fluxo de caixa. Então, ela ficou em torno de 9 milhões para as duas tipologias, mas para frente a gente pode ver alguns exemplos do porquê é importante, né, essa questão. E o meu payback, né? O payback é quanto tempo o meu caixa levou para ficar positivo, né? Minha curva do meu empreendimento. Ou seja, dando tudo certo, conforme o planejado, eu vou ter lá, vamos assim dizer, uns 10, 13 milhões de lucro em função de saldo, né? Não, lucro, não vou usar esse termo, em função da tipologia A ou B, mas para ter esse saldo eu vou ter que ficar 9 milhões negativo. Exposto, né? Exatamente. Do banco, né? Exposto. Isso. Né? Então, ou seja, mais ou menos para o pessoal entender os riscos, né? Porque não deu certo, eu não consegui cumprir aquela meta de venda, por exemplo. Né? E mais do que... Isso, e mais do que... Aumentou os juros do país, sei lá, aquele meus 9 milhões eu vou ter que pagar para o banco. Claro. Exatamente. E não só para o banco, né? Aqui a gente trouxe uma questão de financiamento com o banco, financiamento da produção, financiamento da obra, né? Eu tenho também outros custos. Então, aqui, na verdade, é quanto a incorporadora ia ter que ter no caixa dela, né? Disponível, né? Então, o desembolso maior dela. É comum que algumas incorporadoras, por exemplo, que não tem essa capitalização, né? Não tem essa condição em caixa, elas busquem investidores, né? Então, tu já sabe que tu vai ter que buscar um investidor que cubra esses teus 9 milhões, né? E é importante porque no momento que tu traz um investidor, ele também sacrifica a tua margem do teu empreendimento. Claro. Seria um cenário diferente também de trazer um investidor, né? A conta. De acordo com o juro dele, enfim, né? Esse valor ele só tende a baixar, né? Conforme a gente vai considerando esses cenários. Ou você tem um investidor que faz capital próprio. Aí ele foge completamente dos bancos. Mas risco ele quer ganhar também, né? O risco dele diminui por um lado, mas tem um jargão que fala que o capital próprio é o capital mais caro que tem. Exatamente. Dinheiro custa, né? Exato. Mas, por outro lado, ele diminui o risco. Porque é aquela história, se o capital dele está lá, está numa gaveta lá, ele está com aquilo ali parado, ele quer colocar, ele não vai ter ninguém cobrando o juro dele. Ele não vai cobrar o juro dele mesmo. Então, enfim, ele tem ali... Ele pode ter um fôlego maior caso ele não consiga vender, por exemplo. Mas é muito mais difícil ter investidor. É aqui que meus amigos socialistas do Facebook vão enlouquecer agora, né? O Newton fica dizendo que dinheiro custa, não sei o quê. Poxa vida.
Perfeito. Então, aqui, enfim, eu tinha um payback estabelecido máximo de 60 meses, né? 5 anos, e a minha curva, olha só, né? Eu levo 53 meses para que a minha curva fique positiva, né? Então, claro, é enfim. importante entender que essa é uma análise de um empreendimento, mas idealmente, sei lá, a construtora está lá com outros empreendimentos rodando, que outro já obteve esse retorno e o próximo está começando, então, ou seja, está ali na roda girando, né? Claro. Mas Muito bom. bem, mas, Bernardo, nesse momento da nossa análise, que não terminou, Sim. poderia perguntar assim, mas e se mudarem as condições econômicas, políticas, jurídicas, o mercado ele mudou, o que eu faço? O que nós mostramos até agora foi uma fotografia. O som está bem aí? Tá bom. Também. Tá. Nós mostramos agora foi uma fotografia. Mas a pergunta é, como é que eu me comporto, como é que eu me planejo se as coisas mudarem? A partir de agora, a parte final é o que eu chamo do pulo do gato. Nós fazemos a nossa análise de sensibilidade. Está aqui ela. Então, está aqui a tipologia 1, né? Na situação que nós estamos agora, com esse preço de venda que nós temos agora, né? Aqui, e com esse custo de obra que nós estipulamos no início do nosso estudo, certo? Ela está parada aqui, uma fotografia. E aqui está 10 milhões, né? E a tipologia 2, 13 milhões, que está parada aqui. Muito bem, mas se por acaso eu tiver que vender as minhas unidades, baixar um pouquinho o preço das minhas unidades, o que vai acontecer com o meu saldo? Eu começo a andar para cá, eu começo a andar para cá, eu começo a andar para cá. E se meu custo de obra aumentar, o que vai acontecer? Então, essa análise de sensibilidade me mostra vários cenários, várias situações. Aumentar o custo de obra, né, Newton, não quer dizer que eu gastei mais areia na obra, quer dizer que, por exemplo, aumentou o juro do país. Qualquer custo, né? Ou seja, teve uma crise mundial do aço por algum motivo, o aço disparou. Se for uma estrutura metálica, por exemplo, do prédio, eu já tomo uma pancada ali. Então, exatamente. Esse gráfico é espetacular. Então, excelente, excelente. Então, aqui a gente pode ver, o incorporador ele pode olhar, ele pode ver, olha, na pior cenário que eu tenho, claro, estou falando de cenários de uma situação normal, que eu tiver assim, um custo de obra aumentando em 5%, a gente faz até simulações com 6%, 10%, 15%, mas nesse caso aqui, eu vou ficar com 7 milhões e 600, que é acima do mínimo que eles estavam estimando para fazer o negócio. Aumentou o custo da obra em 5% e diminuiu o meu preço de venda em 10%. Exatamente, é o pior cenário. É o pior cenário. E no melhor dos mundos, eu estou aqui, com quase 20 milhões. Eu tive margem para diminuir o meu custo de obra e o mercado permitiu que eu aumentasse em até 10% o meu preço de venda. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de análise minuciosa, detalhada, completa, Bernardo, acabaram os achismos, né? Claro. Aquela ideia, Newton, o que tu acha disso? Olha, desculpe, eu não acho nada. Eu trabalho com fatos e com dados. Eu tenho eles aqui. Vão acontecer? Não, mas pelo menos eu consigo me posicionar quando acontecerem essas alterações de cenário. Tá bem? Newton, deixa eu te fazer uma pergunta, não sei se finalizou aí. Não, falta mais, acho que 2 slides só para terminar. Eu quero fazer uma pergunta final, assim, não sei se então vou esperar terminar. Não quer deixar eu finalizar? Sim, vou esperar. E sobre, só um comentário sobre a nossa sensibilidade, né? Aqui a gente trouxe o gráfico do saldo nominal, né? Mas no momento que tu roda cenários diferentes, tu analisa todos aqueles indicadores aquela planilha novamente, anterior, né? Muda tudo, né? Exato. E as próprias variáveis, elas podem ser outras, né? Eu poderia estar analisando aqui, por exemplo, se a minha tabela de vendas, o meu fluxo de vendas fosse diferente, né? Eu não vendi os meus 30% no lançamento, eu vendi 0%, vendi tudo na obra. Então, tem diversas variáveis que a gente viu que a gente pode mudar, né? O juro do financiamento, enfim, diversas análises.
Isso pode ser feito várias vezes, quer dizer, tu faz no início da obra, depois tu faz no meio da obra e tu vai Claro. acompanhando. Depois até eu vou comentar uma situação assim, tá? Muito Só boa para essa em seguida, planilha aí, Newton. Muito legal. tá bem? Alessandro. Muito bem. Vou deixar para a Alessandra aqui Uhum. finalizar os resultados então, que ela já comentou. Uhum. Então, claro, né? Para que eu tome uma decisão, eu preciso entender não preciso entender e analisar os meus resultados, né? E aqui, numa situação de comparação entre produtos, principalmente visualizar o porquê dessas diferenças, né? Então, a primeira, a questão de área privativa, né? A gente viu lá que as casas, elas têm uma necessidade de garagens e pátios, coisas que os apartamentos não têm. Os VGVs, né? Então, no momento que a minha casa ela tinha 250 metros quadrados a 5.000 metros. E o meu apartamento ele tem 158, né? Então, eles têm o mesmo valor, mas eu tenho uma área diferente. Os VGVs das tipologias acabam sendo diferentes pela valorização do apartamento em relação à casa. Os meus custos de obra, eles foram muito diferentes aqui por uma situação da necessidade do meu subsolo, né? E na tipologia 1, eu tive que colocar um subsolo, que além do custo dele por si só, eu ainda estou com as minhas casas em cima de um subsolo. Então, estão em cima de uma estrutura, elas têm um custo de prédio, né? Elas não têm um custo de uma casa simplesmente colocada em cima de um terreno. E com isso eu fico com resultados econômicos financeiros diferentes. E as minhas análises de sensibilidade, né, elas trouxeram que naquele cenário que eu estava olhando e nos diversos outros que a gente determinou, a minha tipologia 2 ela ainda estaria atendendo. A tipologia 1 ela já foge, né? No pior cenário, ela já não atende a nenhum critério. Então, foi indicada a escolha da torre única, né? Minha tipologia 2, nesse caso. Muito bem, finalizando aqui, só para a gente lembrar, né? Quando a gente fala de incorporação imobiliária, a gente está falando de valores muito altos, né, Bernardo? E Abdala. Tem uma coisa que eu não consigo entender. Quando a gente vai fazer um investimento em banco, pode ser um valor baixo. Eu quero saber qual é a taxa, eu quero saber qual é o tempo que o meu dinheiro ele vai ficar lá, qual é que vai ser o meu retorno. Eu vou querer saber se o banco cobra alguma taxa a mais. Enfim, eu vou querer saber todas as informações, né? Por que alguns incorporadores não se preocupam em fazer uma análise refinada, né, completa, quando a gente está tratando de milhões, né? É uma coisa que meio que eu não consigo compreender muito bem. Outra coisa é o tempo de retorno longo, né? A gente sabe que na média a gente pode falar com tranquilidade que o impedimento é na média 36 meses. Se eu for considerar procurar terreno, comprar o terreno, enfim, o tempo é muito maior. E tem essa questão da dinâmica do mercado, né? Quer dizer, se eu não tenho ferramentas que me mostrem situações diferentes ou cenários diferentes, eu não consigo prever o futuro, então eu tenho que criar os meus cenários, como é que eu vou me posicionar? Não tem como, né? Então, a importância desta ferramenta, respondendo aquelas duas perguntas que foram feitas lá no início da apresentação, primeiro, poder encontrar o produto mais adequado, quer dizer, qual a tipologia que mais é adequada ao terreno. Nós começamos escolhendo o produto para depois fazer os cálculos, né, de custos. Também eu posso estimar se o valor do terreno eu posso pagar aquele valor. Lembra do exemplo do Abdala de 30%? Será que cabe nesse orçamento pagar 30%? E, claro, criação de cenários. E cenários permitem ao incorporador fazer talvez a coisa mais importante, que é tomar decisões estratégicas. Decisões operacionais, decisões táticas, elas vêm depois, mas as estratégicas é que vão balizar o resultado positivo ou negativo de um empreendimento. Então seria isso. Muito bom, Fernando, muito Abdala. bom, muito bom. Tem aqui só tem uma pergunta aqui. Bom, a da Josi a gente já respondeu. A Josi é uma aluna nossa da especialização. Não sei se tu lembra dela, Newton. E ela entrou no mestrado agora. A Josi falou sobre área permutada, né? É preenchido na área subrogada. A gente já comentou um pouco sobre isso, né? E a pergunta aqui do Olavo, professor lá da Unicinos, professor Olavo da arquitetura. Ele quer saber, Newton e Alessandra, se vocês têm algum conhecimento sobre isso, como está o mercado dos empreendimentos a preço de custo?
Vou falar em função de conversas com colegas, tá? É um mercado que cada vez ele vem diminuindo em função muito de que, em algum momento, não se sabe bem, o preço de custo começou a ficar mais caro que o preço fechado. Ninguém explica. É verdade. Eu nunca acreditei muito nesse mercado, mas enfim, a gente tem empresas que são até consolidadas nesse ramo, então quem sou eu para falar, né? Mas realmente eu nunca consegui entender muito bem as contas, não cheguei lá. Não, eu quero dizer que eu, quando comecei a trabalhar com meu pai, ele tinha um grupo de investidores, certo? Que trabalhavam muito com essa sistemática do preço de custo. Funcionou bem durante muitos anos, né? Isso é uma coisa que funciona bem. É uma questão de confiança, né? É Quando muito de as confiança. coisas começam a desvirtuar, né? Aí fica complicado. Eu acho que esse é o primeiro ponto que foi bom vocês ressaltar ali, é a questão do próprio preço de o que é o preço de custo, né? Numa primeira olhada, o preço de custo as pessoas enxergam que é aqueles 22 milhões no exemplo de vocês, ou seja, a área construída vezes ali o cube, ou um pouco mais que o cube, os R$2.000. Só que depois tu vê que não, o preço de custo é muito maior. Eu, pelo menos, eu faço uma conta só assim, muito simples, que do preço de venda, se eu vender, vamos dizer, a 100 milhões, o VGV do prédio, para mim 15% é imposto e corretor e marketing, etc. Ou seja, 15% do valor de venda tu perde. Né? Ou seja, um pouco maior, professor. Só para mostrar uma conta grotesca. E quem é que considera, vamos dizer, esses 15% ou um pouco mais, que nem a Abdala falou, no preço de custo? Pouca gente, né? Mas tudo bem, daqui a pouco o cara ganha um apartamento, o investidor, eu ganho um apartamento, que eu botei, vamos chutar aqui, 100 mil e ganhei um apartamento que vale 200. Só que aí, quando o cara quiser se desfazer desse apartamento para botar os 200 no bolso, ele não bota 200 no bolso. Só ele já vai perder no mínimo 15%, 20%, ou seja, ele vai botar ali 150 mil, 160 mil no bolso, sendo certeiro. Né? Enfim, complexo. Mas a minha pergunta, Newton e Alessandra, muito boa, parabéns a palestra de vocês. Né? Se puder ir lá numa planilha de sensibilidade de vocês, tanto faz o tipologia 1 ou 2, como vocês preferirem. Vamos na 2, que está mais bonito, né? Um pouco mais gordinho. A pergunta que eu faço, Newton, Alessandra, é quem olha essa planilha, né? E muitos que estão assistindo hoje são mais técnicos, vamos assim chamar, são engenheiros, arquitetos, a maioria, não todos, obviamente. Mas a pergunta que eu faço é essa: se um empreendimento ali, vamos ganhar 13 milhões numa situação ali que pode virar 20, dependendo de um cenário mais otimista. 20 milhões é um bom dinheirinho, né? Dá para fazer um churrasquinho bom aí no final do ano, né? E a pergunta que eu faço é: por que com esses valores aqui que a gente está vendo de saldo, né? Sei lá, eu vou chutar aqui 9 entre 10, para ser otimista, 9 entre 10 construtoras, incorporadoras quebram. Essa foi profunda demais, eu não entendi essa colocação aí. Posso dar uma resposta? Eu tenho uma resposta interessante para isso. Primeiro, porque não é muito politicamente correto falar o que eu vou falar, mas a gente está aqui para contribuir, independente de se é politicamente correto ou não. Respondendo a sua pergunta, professor Bernardo, diretamente, a resposta é roubo, tá? Desvio de dinheiro. Existe muito. Então, existem muitos casos onde... Não, mas a gente tem muitas empresas sérias, vamos assim dizer, que quebram. Não, mas a empresa pode ser séria, mas às vezes ela tem um gerente, alguém que infelizmente não é sério, e aí existe roubo. Infelizmente no Brasil tem muitos casos de construtoras que tinham gerentes que chegavam... Tá, mas se o cara roubar 5 milhões, ainda sobrou 8 aqui. Não, mas o negócio é que tem muito caso, principalmente tem muita construtora que está em bolsa de valores, por exemplo. E aí ela capta, ela é uma empresa de capital aberto, ela constrói com dinheiro de terceiros, né? E aí ela capta um volume de dinheiro muito grande, e ela, com essa captação, ela é forçada a construir muito para tentar trazer dinheiro para o acionista. Só que muitos investimentos, às vezes, acontece no mercado, tem uma queda, e, enfim, ele não conseguir entregar tudo aquilo. Às vezes tem problema de estrutura, de engenharia, por exemplo.
Às vezes a construtora faz um prédio, dá um problema estrutural lá no prédio, que bota a estrutura em risco, ela tem que gastar uma fortuna de reforço. A gente já fez várias. Não, eu pergunto isso, Newton, Alessandra, Abdala, porque a gente vê muito no nosso ramo aí da construção civil, vamos assim dizer, essa análise às vezes muito simplista, né? Ou seja, quem é que não quer ganhar tudo isso, né? Vamos assim dizer, claro, vocês mostraram ali que eu vou chegar a ficar 10 milhões descoberto, mas teve gente de outros setores que daqui a pouco tem um bom dinheiro em caixa, ou tem crédito, ou tem investidores, enfim, e diz, poxa vida, eu também quero ganhar. E aí quando vê, descobre que não é bem assim, tem as incertezas do nosso mercado, né? Vamos lá, vendendo um pouco o meu peixe, né? Primeiro eu te diria que a grande parte ela não faz esse estudo, né? Esse estudo minucioso, né? De realmente de orçamento e de, enfim. E claro, a viabilidade ela não é para fazer, não tem como usar uma viabilidade para te prever ineficiência, né? Eu não posso, mas e se eu atrasar a obra? Bom, né? Mas tu tem cenários no teu mercado imobiliário, né? Tem questões que a gente já viu, a gente já passou por isso, de valores de venda reduzindo, de vendas, tu não conseguir performar a venda que tu espera, uma questão de obra realmente, né? Tu pode descobrir um passivo ambiental no meio do teu terreno e ter um problema, né, gigantesco. Tem algumas coisas que tu pode mapear, né? E o empreendimento imobiliário, ele é um investimento, né, com muitas variáveis. Só que é importante que tu mapeie algumas delas, né, as principais, para que tu possa mitigar esses riscos, né? Acho que essa é uma das questões, né? E também questões além disso, né? Tu tem que acertar o teu produto, né? Ele tem que ser muito bem pesquisado. Não adianta eu ser otimista e dizer que eu vou vender a 10% a mais se o meu mercado inteiro está me dizendo o contrário, né? Claro. E além da viabilidade... Excelente exemplo ambiental. Desculpa porque eu acabei de lembrar. Não, claro. O exemplo seu foi perfeito. A questão ambiental muitas vezes pode quebrar uma construtora por às vezes um detalhe importante que ela esqueceu de ver. Aquilo pode botar. Eu vou puxar para um lado da questão técnica. Eu vou te dar um exemplo de uma cidade que eu tive o prazer de conhecer, que é a cidade de Sinop, no Mato Grosso. Sinop quebrou muita construtora, muita incorporadora, porque a qualidade do solo lá é muito ruim. Então, o orçamento que tinha, por exemplo, de fazer a fundação com 10% do valor total da obra, gastou 40%, 30%, porque o solo é muito, muito ruim mesmo. Você solta uma estaca pré-moldada de concreto lá, ela entra dentro do solo, é inacreditável, parece um brejo aquilo ali. Então, quando as construtoras começaram a ir para lá, muitas tiveram uma dor de cabeça enorme, porque esqueceram essa questão de analisar com mais profundidade essa questão técnica da qualidade do solo, de quanto que vai ser gasto na fundação, com mais critério, porque não pode simplesmente construir uma região próxima aqui de Mato Grosso e assumir que o solo de Sinop é a mesma coisa do solo lá em Mato Grosso. Então, a questão técnica aqui tem casos famosos. Sinop é uma cidade relativamente nova, entre aspas, né? É uma cidade planejada igual a Brasília. Então, tem várias variáveis. Você falou a questão ambiental perfeitamente. Eu estou falando aqui de uma questão técnica, né? Que é a questão da qualidade do solo, que pode encarecer a obra. Tem muitas variáveis. Eu acho que... tentando responder mais um pedaço da pergunta do professor Bernardo, é que não é fácil. Por que todo mundo não vai lá e constrói para ganhar isso? Porque não é fácil. Assim, se fosse fácil, todo mundo construiria e ganharia essas margens que a gente está falando aqui. Não é fácil. Do primeiro passo dentro de uma obra até o último, é muito difícil cada passo. Aprovar um projeto é muito difícil. Tirar uma vara de construção é muito difícil. Ter as fiscalizações e a pressão diária é complicado, é muito difícil. Se alguém estiver vendendo que construção é fácil, E hoje a gente vê também, por essas questões, né? Tu vê as incorporadoras mais preparadas até juridicamente, né? Hoje, quando tu desenha um contrato de compra de uma área, tu coloca resolutivas, né? Tu tem condicionantes. Então, tu vai fazer uma verificação ambiental, uma verificação de sondagem, um plano altimétrico, tu vai ver se não tem um sítio arqueológico dentro da tua área. E isso tudo é normal tu trazer para condicionante do negócio, né? Bom, se eu encontrar isso aqui, é inviável, não tem como continuar com a tua área, né? E é difícil, às vezes, tu colocar essa ideia na cabeça do proprietário, né? Porque a área dele ela vale muito, ela é a melhor área, né? Então, tu vai dizer pro cara que o solo dela inviabiliza a tua construção, ou que a topografia dele é impossível, né?
Exatamente, exatamente. Muito bom. Meu pai, ele costumava dizer que alguns donos de terreno achavam que tinha petróleo dentro dos terrenos. É verdade. Se fosse na Arábia Saudita, tudo bem. mas E lá aqui- os caras escavam e brota petróleo, mas no Brasil não, cara. Muito Leonardo, bom. eu Oi. acho assim, respondendo à tua pergunta, eu acho que o problema é de gestão. Uhum. Eu acho que a resposta para essa tua pergunta, ela começa por aí. Muitas empresas não se preocupam em fazer uma análise mínima, né? Aquela conta de padaria que eu apresento lá no curso, eu faço uma conta rápida, né? Só para mostrar como é que se faz um estudo inicial de viabilidade e depois a gente apresenta este estudo mais amplo, né? Uhum. E tem gente que não consegue, nem consegue fazer aquela conta simples, né? Claro. O VGV menos o custo, né? Uhum. Então, já começa por aí, né? Segundo, a gente sabe que esse estudo aqui, ele não está dizendo vai acontecer isso. Sim, Ele claro. está dando ferramenta, é uma ferramenta, ele está dando os cenários. A gente sabe que qualquer negócio é baseado num tripé: rentabilidade, segurança e liquidez. Certamente teremos que sacrificar um deles ou dois em prol do outro, né? Então, isso faz parte. E é uma viabilidade de compra de terreno, né? Agora, no momento que tu desenvolve todos os teus estudos técnicos, os teus levantamentos, tu aprova o teu projeto, tu está em condições de lançar, tu vai rodar o cenário novamente, né? A própria pesquisa de mercado, do momento que eu compro o terreno para daqui 18 meses, eu tenho que fazer outra pesquisa, não é a mesma coisa, Vocês, né? nessa assessoria que vocês dão, vocês acompanham, vamos assim dizer, o empreendimento por todo o tempo dele. Deixa eu dar um exemplo aqui de uma situação que nós somos chamados por uma... Na verdade, nós somos chamados pelos investidores. A incorporadora já estava com a obra em andamento e eles nos chamaram porque eles estavam em dúvidas para que lado que estava indo, as vendas não estavam no ritmo que eles estavam esperando, e nós, então, fizemos essa análise, e através da análise de sensibilidade, eles viram que eles podiam baixar o valor do metro quadrado de venda, que mesmo assim eles estariam acima das margens mínimas pretendidas. Até então eles queriam baixar, mas o quanto, fazer não. E eles, naquele momento, foi no final do ano passado, disseram, olha, daqui a pouco, daqui 6 meses, nós queremos que vocês refaçam, né, rodem novamente esse programa para nós seguirmos esse acompanhamento. Claro. Mas aí aconteceu tudo o que está acontecendo e as coisas pararam. E num caso de acompanhamento de empreendimento, né, tu vai acompanhando em corrido, né, tudo que já aconteceu, tu tem atualização de valor, né, por um indexador e reprojeta as tuas curvas, enfim, vê realmente o andamento da questão. Né? Nesse caso, é dos investidores querendo saber se realmente eles teriam aquele retorno combinado se eles reduzissem o valor da venda. Newton, se tu quiser deixar no primeiro slide aí para verem o e-mail de vocês aí e tal, para quem quiser entrar em contato, né? Tem ali pequenininho nos slides, mas para quem não quiser forçar a vista, né? Tá lá no primeiro slide. Outro ponto, professor, que também é importante lembrar é que muitas construtoras grandes, históricas, no Brasil, não tiveram continuidade. Né? Então, na verdade, às vezes elas nem quebraram, elas não chegaram a quebrar, elas simplesmente foram fechadas por uma falta de continuidade. Não teve, às vezes fosse uma construtora familiar, uma coisa assim, não teve uma continuidade, ela fechou. Então, nem todas quebraram, chegaram a quebrar algumas. Sim. Fecharam por falta de continuidade mesmo, falta de claro. sucessores, né? Falta de sucessão. Não teve sucessão, ela fechou o assunto é interessante, né, Abdala? Já estamos aqui 1h30 de live, acho que chega, né? Muito interessante aí o assunto, muito bom. Parabéns aí pela apresentação, Newton e Alessandra, aí, muito bom. Material muito legal aí, estudos possíveis de serem feitos, extremamente importantes, né? E daqui a pouco a gente planeja até mais alguma aí sobre algum ponto aí mais específico, né? E a gente vai aprofundando. Com certeza. Né? Sim, nós falamos da... Pode falar. Oi. Nós falamos da primeira etapa, né, Bernardo? O curso é de 24 horas, né? Sim. Todas as outras, né? Tem todas as outras horas agora. Nós nem começamos o curso ainda. Nem começamos ainda. Todas as etapas, né? É verdade. Só com umas mensagens rápidas aqui do Instagram, professor. A Renata Bonato, engenharia, mandou um abração ao professor Newton, foi ex-aluno de incorporação imobiliária no SEND. Opa, grande abraço. Está te mandando um grande abraço aqui. A Alessandra está cheia de fã aqui no Instagram.
Lu Vassalo. Eu também sou fã da Alessandra, tá? Tem vários. Tem gente aqui mandando mensagem para a Alessandra. Lu Vassalo, a Alessandra dando uma verdadeira aula de corporação. Aí, pessoal da MCA. Nossa, tem muita mensagem aqui para a Alessandra. Parabéns, excelente. Obrigada. O professor Newton também, parabéns, excelente apresentação. E que bom que a gente está aqui conversando sobre esse assunto. Tá bom, vamos, como sempre, deixamos o link gravado, né? Lá disponibilizando nas redes sociais. Estamos devendo de ontem ainda, eu boto tudo em dia hoje. E é isso aí. Tá bem, muito obrigada, pessoal. Boa noite, então. Até Ok, mais. então, boa noite a todos. Boa noite, professor Newton. Professor Grande Alessandra. abraço, Abdala. Obrigado. Abração, Nilton. Abração, Alessandra. Abdala. Até. Tchau.